A arte da guerra é considerada a Bíblia dos estrategistas. Saiu do universo militar para conquistar o mundo político e empresarial. Sun Tzu é um misterioso guerreiro chinês que há mais de 2.500 anos compilou os pensamentos filosóficos de líderes de sucesso. Mistério, dissimulação, astúcia e surpresa são os pilares deste manual. É um livro repleto de metáforas que encanta e intriga os estudiosos no mundo inteiro. Um livro atemporal sobre as estratégias de guerra. Muitos dos princípios fundamentais se aplicam além da guerra, aos negócios e à vida real. Dito isso, você vai sempre encontrar uma nova sabedoria cada vez que relê esse livro ou assistir a esse vídeo. Bom, como você sabe, esse canal é focado em estratégias poderosas do comportamento humano e esse vídeo não poderia faltar. Se você já conhece a qualidade do meu conteúdo e acha que eu estou no caminho certo, por favor, deixe o seu like, que isso me ajuda bastante e você sabe, não custa nada. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos à arte da guerra. Capítulo 1. O planejamento inicial. A arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho para a segurança ou para a ruína. Portanto, em hipótese alguma, a arte da guerra pode ser negligenciada. Toda guerra é baseada no engano. Portanto, quando somos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usar nossas forças, devemos parecer fracos. Quando estamos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. E quando estamos longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Use iscas para atrair o inimigo que procura alguma vantagem. Confunda o inimigo e esmague-o. Se ele estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele estiver em força superior, evite-o. Se o seu oponente for orgulhoso, provoque-o. Se ele for humilde, encoraje a sua arrogância. Se ele estiver descansado, desgaste-o. Se ele estiver unido, estimule o caos entre suas tropas e as separe. Ataque-o onde ele não estiver preparado. Apareça onde você não é esperado. Você deve atacar onde o inimigo está desprevenido e deve utilizar caminhos que para o inimigo são inesperados. Essas táticas são a chave para a vitória dos estrategistas. Contudo, esses fatores não podem ser determinados aleatoriamente, com base apenas em situações que ocorreram em guerras passadas. Você deve ser capaz de ponderar todos esses detalhes com antecedência. Isso é o planejamento inicial. Capítulo 2. Guerreando. Procure alcançar uma vitória rápida nas guerras. Se você demorar nas ações, as armas ficarão desgastadas, as provisões insuficientes e as tropas desmoralizadas. Uma batalha longa entorpece o exército, umedece o espírito e o entusiasmo dos soldados. Não mantenha o seu exército por muito tempo em uma guerra, ou as reservas de recursos e energia se esgotarão. Se você estiver esgotado e com as forças desgastadas, os seus inimigos verão a oportunidade de te atacar. E nesse caso, cansado de outra guerra, o resultado não vai ser bom para você. Apesar de já termos ouvido falar de guerras precipitadas e imprudentes, nós nunca tivemos um exemplo de benefício no prolongamento das hostilidades. Nem nunca ouvimos que uma guerra demorada pudesse beneficiar um país. Se você for entrar em uma guerra, deve antes garantir que ela seja rápida, pois o valor do tempo é maior que a superioridade numérica ou os cálculos mais perfeitos com relação às suas reservas de energia e dopamina. Portanto, lembre-se sempre, a guerra deve ser conduzida para uma vitória rápida. Capítulo 3. Estratégia ofensiva. A invencibilidade está em si mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Lutar e vencer em todas as suas batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em obter a vitória e quebrar a resistência do inimigo sem lutar. A melhor política para as guerras é obter a vitória atacando a estratégia do inimigo.
A segunda melhor é desintegrar as alianças do inimigo por meio da diplomacia e, em seguida, lançar um ataque ao inimigo. Mas a pior política, irmãos, é atacar violentamente os inimigos fortificados e fortalecidos. Mas o estrategista que está bem instruído em operações estratégicas faz com que o seu inimigo se renda sem lutar. A maior recompensa de uma vitória é triunfar por meio das estratégias, sem usar a força bruta. Assim, podemos saber que existem alguns fundamentos para a vitória. Sairá vencedor aquele que sabe quando deve ou quando não deve lutar. Sairá vencedor aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada, de acordo com a superioridade ou inferioridade das suas forças frente ao inimigo. Sairá vitorioso aquele que sabe como manter os seus superiores e os seus subordinados unidos, de acordo com as suas propostas. Sairá vitorioso aquele que está bem preparado e enfrenta o inimigo desprevenido. Sairá com a vitória aquele que é um estrategista sábio e capaz, cujo soberano não interfere. E lembre-se sempre, aquele que conhece o inimigo e conhece a si mesmo lutará 100 batalhas e sairá invicto de todas elas, vencendo uma atrás da outra. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, tem chances iguais de vencer ou perder. Mas aquele imbecil que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas da sua vida. Capítulo 4 – Táticas e disposições. Ser invencível depende da própria pessoa. Derrotar o inimigo depende dos erros do próprio inimigo. Guerreiros habilidosos de antigamente primeiro descartavam a hipótese de derrota e depois esperavam as oportunidades para destruir o inimigo. O estrategista vence os combates sem cometer erros. Acontece que não cometer erros é o que dá a certeza da vitória, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. Quando você não tiver nenhuma chance de vitória, tome uma posição defensiva. E quando você tiver uma chance sequer de vitória, lance um ataque. Os especialistas em defesa ocultam a si mesmos até debaixo da terra. Os especialistas em ataque golpeiam o inimigo de cima das altas esferas do céu. Assim, ele é capaz de proteger a si mesmo e obter a vitória. Um estrategista sempre entende os princípios da guerra e adota as estratégias corretas, de forma que a vitória estará sempre em suas mãos. Analise o ambiente, calcule os meios humanos e materiais, entenda a capacidade logística, compare a sua força com a do inimigo e preveja a vitória ou a derrota. Capítulo 5 – Energia. Administrar um grande exército é, em princípio, igual a administrar um pequeno exército. Comandar um exército enorme é igual a comandar uma tropa pequena. É uma questão de comando. Durante uma guerra, o comandante deve adotar táticas ostensivas para confrontar o inimigo e usar táticas de inteligência se quiser conquistar a vitória. Em todos os combates, o método direto pode ser usado para entrar na batalha, mas métodos indiretos serão necessários para garantir a vitória. O estrategista deve explorar a sua própria posição de vantagem e lançar um ataque rápido e afiado. O potencial de um estrategista é como um arco completamente esticado que lança no momento preciso a flecha certeira. O caos surge da ordem, a covardia se origina da coragem e a fraqueza nasce da força. O caos e a ordem dependem da organização do estrategista. A desordem simulada postula a disciplina perfeita, o medo simulado postula a coragem, a fraqueza simulada postula a força. Capítulo 6 – Fraquezas e forças. A habilidade do estrategista consiste em cansar o inimigo quando este estiver descansado, fazê-lo se mover quando ele estiver parado. Apareça em pontos que o inimigo deve se apressar para defender, depois apareça rapidamente em lugares onde você não é esperado. O estrategista deve ser habilidoso no ataque, fazendo o oponente não saber o que defender. E ele deve ser habilidoso na defesa, fazendo o oponente não saber o que atacar. É importante ser extremamente sutil, tão sutil que ninguém possa achar qualquer rastro. Deve ser extremamente misterioso, tão misterioso que ninguém possa ouvir qualquer informação. E se o estrategista agir assim, ele terá o destino dos seus inimigos nas suas próprias mãos.
Ao fazer disposições táticas, o ponto mais alto que você pode alcançar é escondê-las. As táticas militares são como a água, pois a água, em seu curso natural, foge dos lugares altos e se precipita para baixo. Sendo assim, na guerra, o caminho é evitar o que é forte e atacar o que é fraco. A água molda o seu curso de acordo com a natureza do solo sobre a qual flui. O soldado realiza sua vitória em relação ao inimigo que está enfrentando. Portanto, assim como a água não mantém a sua forma constante, na guerra não há condições constantes. Aquele que pode modificar suas táticas em relação ao oponente e assim conseguir vencer pode ser chamado de capitão nascido do céu. Ou, como eu gosto de chamar, estrategista. Capítulo 7 – Manobras. Sem a harmonia no Estado, nenhuma expedição militar pode ser realizada. Sem harmonia no seu exército, nenhuma ordem de batalha pode ser formada. Um exército sem seu trem de bagagem está perdido. Sem provisões, está perdido. Sem bases de abastecimento, está perdido. Planeje e planeje antes de fazer um movimento, pois esse movimento vai vencer até mesmo aquele que aprendeu o artifício do desvio. Tal é a arte de manobrar. Na batalha, um espírito corajoso é tudo. Um general esperto, portanto, evita um exército quando seu espírito está aguçado, mas o ataca quando está lento e inclinado a retornar. Ao cercar um inimigo, deixe sempre uma saída livre. Isso não significa que o inimigo deve ser autorizado a escapar. O objetivo é fazê-lo acreditar que realmente há um caminho para a segurança e, assim, impedir que ele lute com a coragem do desespero. Capítulo 8 – Variações de táticas e as 5 fraquezas fatais. Nos planos do líder sábio, as considerações de vantagem e desvantagem serão misturadas. A arte da guerra nos ensina a confiar não na probabilidade do inimigo não vir, mas em nossa própria prontidão para recebê-lo. Não pela chance de ele não atacar, mas sim pelo fato de termos tornado a nossa posição inatacável. E existem 5 fraquezas fatais que podem afetar um estrategista. Se ele é valente e com descaso pela vida, poderá ser morto facilmente. Se ele é covarde na véspera de uma batalha, será capturado facilmente. Se ele é irritável, será provocado facilmente. Se ele é suscetível demais à honra, estará sujeito a ser envergonhado. E se ele é muito benevolente e preza pelas pessoas, estará sujeito a se tornar hesitante e passivo. Estas 5 fraquezas devem ser cuidadosamente observadas e evitadas. São as fraquezas de um estrategista que podem mostrar-se fatais na condução de uma guerra. A destruição do exército inteiro e a morte dos líderes é o resultado inevitável dessas 5 fraquezas. Capítulo 9 – Movimentações. Na arte das estratégias só há em geral 2 tipos de coisas, aquelas que são feitas em segredo e aquelas que são feitas abertamente, mas na prática é uma cadeia de operações cujo término não conhecemos, é como se fosse uma roda em movimento que não tem início nem fim. Aquele que não exerce nenhuma premeditação, mas faz pouco caso dos seus oponentes, certamente será capturado por eles. Palavras humildes e preparativos redobrados são sinais de que o inimigo está prestes a avançar. A linguagem violenta e o avanço, como se fosse para o ataque, são sinais de que ele vai recuar. Propostas de paz desacompanhadas de um pacto juramentado indicam uma trama ou uma traição. Começar pela fanfarronice, mas depois se assustar com os números do inimigo, mostram a suprema falta de inteligência. Capítulo 10 – O terreno. Às vezes, um exército está exposto a calamidades, não decorrentes de causas naturais, mas de falhas pelas quais o general ou o estrategista é responsável. São elas: a fuga, a insubordinação, o colapso, a ruína, a desorganização e a derrota. Considere seus soldados como seus filhos e eles vão te seguir até os vales mais profundos. Olhe para eles como seus próprios filhos amados e queridos e eles estarão ao seu lado até mesmo na morte. Se sabemos que nossos próprios homens estão em condições de atacar, mas não sabemos que o inimigo está aberto ao ataque, estamos apenas na metade do caminho para a vitória. Se sabemos que o nosso inimigo está aberto ao ataque, mas não sabemos que os nossos próprios homens não estão em condição de atacar, estamos apenas na metade do caminho para a vitória também. Existe um terceiro caso.
Se sabemos que o inimigo está aberto ao ataque e também sabemos que os nossos homens estão em condições de atacar, mas nós não sabemos que a natureza do terreno torna a luta impraticável, ainda estamos apenas na metade do caminho para a vitória. Mas, entretanto, todavia, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo e ainda mais conhece o terreno em que está lutando, a sua vitória não vai ficar em dúvida. É vitória na certa. Capítulo 11. As 9 situações. A rapidez é a essência da guerra. Aproveite o despreparo do inimigo, abra caminho por rotas inesperadas e ataque pontos desprotegidos. Estude cuidadosamente o bem-estar dos seus homens e não os sobrecarregue. Concentre a sua energia e acumule a sua força. Mantenha seu exército continuamente em movimento e planeje planos insondáveis. Você não terá sucesso a menos que seus homens tenham tenacidade e unidade de propósito e, acima de tudo, um espírito de cooperação solidária. Ao alterar os seus arranjos e mudar os seus planos, o hábil general, o grande estrategista, mantém o inimigo sem conhecimento definido. Ao mudar de acampamento e tomar rotas tortuosas, ele impede o inimigo de antecipar o seu propósito. O sucesso na guerra é obtido acomodando-nos cuidadosamente ao propósito do inimigo. Se o inimigo mostrar uma inclinação para avançar, atraia-o para fazê-lo. Se ele está ansioso para recuar, demore de propósito para que ele possa realizar sua intenção. Capítulo 12. Ataques com fogo. Não se mova a menos que veja uma vantagem. Não use as suas tropas a menos que haja algo a ser ganho. Não lute a menos que a posição seja crítica. Capítulo 13. O uso de espiões. O que permite o estrategista atacar e conquistar e realizar coisas além dos alcances dos homens comuns é a presciência. A presciência é o conhecimento prévio, é a previsão. Ter espiões convertidos significa apoderar-se dos espiões dos inimigos e usá-los para os nossos próprios propósitos, por meio de pesados subornos e promessas liberais, desvinculando-os do serviço do inimigo e induzindo eles a trazer informações falsas, bem como a espionar seus próprios compatriotas. Não deve haver relações mais íntimas em todo o exército do que aquelas mantidas pelos espiões. Nenhuma outra relação deve ser mais liberalmente recompensada e nenhuma outra relação deve ser preservado maior sigilo. Quer se trate de esmagar um exército, de assaltar uma cidade ou de assassinar um indivíduo, é sempre necessário começar por descobrir os nomes dos criados, dos ajudantes de campo, dos porteiros e das sentinelas do geral no comando. Nossos espiões devem ser comissionados para averiguar isso. O fim e o objetivo da espionagem em todas as suas 5 vertentes e variedades é o conhecimento do inimigo, e esse conhecimento só pode ser derivado em primeira instância do espião convertido. Ele não apenas traz informações, mas possibilita o uso de outros tipos de espiões com vantagens. Portanto, é essencial que o espião convertido seja tratado com a maior liberalidade. Os espiões são um elemento muito importante na guerra, porque deles depende a capacidade de movimento de um exército. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a verdadeira arte da guerra, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu e ative o sininho de notificações. Portanto, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.